Bom dia, gente. Muito calor por aí. Nossa. Espera mais um minutinho para começarmos. Bem, então bom dia a todas e a todos. Hoje vamos dar sequência à nossa revisão. Já fizemos tanta revisão, né? Agora estamos fazendo a revisão de literatura. Tudo isso com o objetivo de preparação para os exames que vocês farão entre o final deste ano e o início do ano que vem. Estamos fazendo a revisão de literatura, já revisamos o trovadorismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, e agora vamos revisar o naturalismo. Naturalismo vem de natureza. Já indica, então, qual é o enfoque desse movimento literário. Não é a natureza, as matas, as flores, as plantas, não. É a natureza selvagem do ser humano. É o nosso lado animalesco. Isso é o enfoque do naturalismo. Temos aqui um quadro típico do naturalismo, a pintura, e nessa pintura temos algumas características básicas do naturalismo, que foi um movimento literário e também artístico dos anos 80 do século XIX. Então, 1880 até 1890. Esse é o contexto do naturalismo. Vejam que aqui nós temos pessoas pobres que estão se alimentando à mesa. Elas têm feições tristes, moribundas, macambuzas, sorumbáticas. Têm traços físicos feios, narigudas, olhos esbugalhados, pele horrorosa, escamosa. São pessoas feias. Isso é proposital. O ambiente também não é dos melhores. Então, temos aqui algumas características típicas do naturalismo. Porque o naturalismo é uma vertente
literária paralela com o realismo. Enquanto o realismo critica a burguesia, como uma classe degradada em termos de valores, muitas traições, adultérios, prostituições, o naturalismo critica as chamadas classes inferiores, os pobres, porque eles também teriam os seus defeitos. Mas se no caso dos ricos os defeitos são de ordem moral, no caso dos pobres os defeitos são de ordem biológica. Esse é o argumento do naturalismo. As pessoas pobres estão fadadas a comportamentos determinados pelo seu meio social, pelo momento histórico em que vivem e também pela raça a que pertencem. São esses três elementos que no naturalismo definem o comportamento de uma pessoa. Então, as características animalescas são típicas para mostrar como essas pessoas, as classes inferiores, são muito movidas pelos instintos animalescos, pelo que há de mais irracional na humanidade, e isso se reflete também nas feições físicas. Então, quais são as características básicas do naturalismo? Assume as características do realismo e acrescenta outras. Porque, assim como o naturalismo, o realismo faz uma crítica social. Mas há uma diferença. No realismo, há somente uma apresentação de uma realidade para que você tire as conclusões. No realismo, no naturalismo, não. O próprio autor argumenta, demonstra seus argumentos e conclui. No naturalismo, o humano é comparado ao animal. O comportamento influenciado pelos instintos. No caso, o comportamento das chamadas classes inferiores, os marginalizados. O humano é igual ao animal. É o que nós chamamos de zoomorfismo. Então, as características atribuídas aos personagens nos romances são típicas de animais. Isso é de propósito. É para mostrar que essas pessoas são dominadas pelos instintos irracionais. Temos também o cientificismo aqui, que é a análise objetiva do comportamento humano. Então, não se faz a análise subjetiva no sentido de, olha como ele está apaixonado, que bonito. Não, a análise é objetiva. Fulano de tal agiu assim porque está fadado a ser assim. A raça determinou que ele seja assim, o meio determinou que ele seja assim, dessa forma. Temos, então, um detalhismo. A descrição ocorre mais do que a ação, porque são as descrições físicas e comportamentais dos personagens que vão levar a determinada ação, e essa ação geralmente é uma ação trágica, que vai mostrar a defesa da tese. Olha, não dá para namorar uma pessoa pobre como uma pessoa rica. Defesas dessa forma. Temos, então, a ênfase no patológico, na doença, mas não é a doença, não é uma doença qualquer, são as doenças psiquiátricas dos personagens. Entendam doenças psiquiátricas naquele contexto como alcoolismo, histeria, depressão, hiperestesia, os nomes que eles davam na época, né, para comportamentos, ninfomaníacas, tudo isso são patologias atribuídas a essas pessoas. Análise social e a preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Quando o naturalismo apresenta esses personagens, a prostituta,
o chamado mulato, o homossexual. Ele está mostrando piedade com relação a essas pessoas? Não. É também para criticar. Então, se o realismo critica a burguesia, o naturalismo critica as classes marginalizadas, como sendo classes deterioradas. Temos, então, uma comparação entre o realismo e o naturalismo. No realismo, temos o romance documental. A literatura retrata a realidade. No naturalismo, é o romance experimental. Você tem um romance que se apresenta como sendo uma experimentação científica. Então, um personagem português, europeu, vai morar no cortiço. Então, no cortiço ele entra em contato com pessoas de má conduta, com um ambiente sujo, aquilo modifica o comportamento dele. Então, já tem a defesa de uma tese de que o meio ambiente é capaz de nos corromper. Então, essa vai ser a defesa do romance. Temos no realismo a valorização da racionalidade, a inteligência. Porque no realismo os personagens são mal intencionados. Querem trair, casar por interesse, mas eles são inteligentes. No naturalismo, não. As pessoas são dominadas pelos instintos irracionais. Então a inteligência não tem lugar, são apenas instintos. O realismo é voltado aos documentos, à fotografia da realidade. Já o naturalismo cria experiências que geram conclusões, que são as teorias às quais eles chegam. O realismo tem uma análise desinteressada. Já o naturalismo tem uma arte engajada, procura denunciar mesmo. No realismo, temos uma seleção de temas. Então, o aspecto literário permanece. No naturalismo, não. Os temas são apenas os aspectos torpes e deturpados. Não temos nada de bonito, nenhuma preocupação com a beleza também. No realismo, temos a reprodução da realidade exterior e interior das personagens. No naturalismo, não, é somente a realidade exterior, porque o físico é que demonstra o que a pessoa é por dentro. No caso do realismo, o apoio se dá na psicologia humana. Já no naturalismo, é pela biologia, no sentido de patologia e zoomorfismo. O realismo retrata as classes dominantes. O naturalismo, as camadas inferiores. O realismo sugere possibilidades para que você conclua. O naturalismo não. Ele próprio conclui para você. O realismo tem preocupação com o estilo, com a qualidade do texto. O naturalismo não tem preocupação com a qualidade do texto. A preocupação é somente em fazer uma boa denúncia. É claro que a literatura realista está muito influenciada pela ciência. O século XIX, sobretudo na segunda metade, é o grande momento da ciência. Então, a literatura acaba tomando muito dessa influência científica. Bem, no Brasil, então, os principais nomes do realismo são Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, Adolfo Caminha. Não são muitos escritores, mas todos eles tratam de questões parecidas. O ambiente sujo, pobre, seja do cortiço, seja de um navio, seja de uma casa. Personagens que hoje seriam considerados marginalizados, como a prostituta, como os pervertidos sexuais, como os alcoólatras, os criminosos. Todo tipo de personagem assim aparece nos romances naturalistas.
Bem, alguma dúvida sobre as características do naturalismo, contexto histórico do naturalismo, que é o mesmo do realismo, as descobertas científicas, a Revolução Industrial, as cidades aglomeradas de gente, e aí surgem os cortiços, depois vão surgir as favelas. Tudo isso é um caldo cultural para os autores fazerem essa literatura naturalista. Então, eu tenho aqui, nessa questão, uma citação de O Cortiço, de Heloísio Azevedo. Os títulos dos romances naturalistas são sempre assim: O Cortiço é o lugar, o mulato é a origem étnica, e assim por diante. Nessa passagem, então, o capoeirista Firmo, que é africano, e o português Jerônimo disputam a atenção da mulata Rita Baiana. Então, temos aqui 3 características étnicas diferentes. Um é negro, o outro é português, e a Rita Baiana é mestiça. E vamos ver como os dois disputam a atenção dela nessa cena, que é interessante. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com crepúsculo. E o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró-bodó valente. A Rita Baiana, essa noite, estava de veia para a coisa. Estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Lubricidade e erotismo. Também cantou, e cada verso que vinha de sua boca, de mulata, era um arrulhar choroso de pomba no cio. Então, referência ao animal. E o Firmo, bêbado de volúpia, ou seja, de desejo, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando. Então, verbos indicativos de características animalescas, como todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano como línguas finíssimas de cobra. Então, várias referências animalescas retratando o Firmo. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: Meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. Demo aqui é o demônio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era a força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, que é o africano, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracajá. Era a força nervosa, o arrebatamento de tudo, que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um, sólido e resistente. O outro, ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Então, o que ocorre nessa cena? É um carnaval. O carnaval, aliás, está acontecendo um samba, e o samba tem origem típica nesses ambientes. Rita Baiana está dançando muito sensual. O português e o africano estão observando. O português passa uma cantada, diz que dá uma perna ao diabo se ela passar a noite com ele. O africano, então, está se contorcendo de paixão ali com o violão. E há uma comparação entre os dois. Todos os dois são comparados a animais. Porém, o africano, o gemo, é comparado a animais baixos, cobra,
bicho, gato, etc. Já o português é comparado ao Hércules, ao touro. Então, é uma animalidade mais valiosa, digamos assim. E, claro, o português é forte, saudável. O africano aqui é um fraco, destruído. Então, o preconceito está presente no romance. Temos, então, aqui 3 afirmações. Vou dar um prazo para decidirmos qual ou quais delas estão corretas. Então, vamos comparar as afirmações. Em eu e o violão, aliás, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais. Vemos um exemplo de animalização. Há uma busca pela interpretação objetiva do comportamento dos personagens e pela ruptura com uma forma idealizada de enxergar a vida. Será isso verdade? É. Temos características animalescas aqui. 2. Em Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules. Temos um exemplo de sensação auditiva proporcionada pelo texto. Não dá nenhuma sensação auditiva ler isso. Sensação auditiva não é uma característica do naturalismo. 3. A preocupação com minúcias, a descrição detalhada das personagens e da cena tornam a narrativa lenta uma das características do naturalismo. Isso é verdade. No naturalismo, a narrativa é lenta porque são muitas descrições dos personagens, exatamente para você identificar neles as características doentias. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Letra A. Temos aqui, então, outra
questão, também sobre o naturalismo. Vou dar um espaçozinho para fazermos. Então vejamos aqui, temos essa questão da FUVEST com uma passagem de O Cortiço, é o romance mais famoso do nosso naturalismo. Diz o seguinte: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Então aqui há uma referência ao cortiço, sendo comparado a um monte de estrume, a um esterco, em que temos larvas fervilhando, representando as pessoas que moram no cortiço. Então, para retratar esse ambiente cheio de pessoas, o ambiente apertado e lotado de pessoas de todo tipo, o ambiente quente, úmido, sujo, o autor utiliza a referência ao esterco, cheio de larvas. Esse fragmento apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual seria? Uma compreensão psicológica do homem, uma compreensão biológica do mundo, uma concepção idealista do universo, uma concepção religiosa da vida ou uma visão sentimental da natureza. Está nítido para nós que não há sentimento aqui, e nem questão psicológica, nem aprofundamento psicológico, muito menos idealista, e também não há religião. A característica básica que define o naturalismo é qual? Biologia. Então, a resposta certa só pode ser a letra B. Temos aqui 5 afirmações sobre o naturalismo e precisamos escolher qual é a alternativa correta. Então, vamos fazer aqui com prazo de 2 minutinhos.
Então, pessoal, nessa questão, temos que apontar qual opção retrata com mais precisão as características do naturalismo brasileiro. Letra A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Será isso verdade? O naturalismo tinha o que nós chamamos de romances de tese, romances que defendiam uma ideia sobre as consequências do namoro entre uma pessoa de uma raça, entre aspas, de outra, ou de uma classe de outra. Então, é uma concepção demonstrativa, está certo? B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Não temos referências à natureza selvagem. O naturalismo tem ênfase na cidade e não no aspecto bucólico e nem florestal. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Isso não é verdade, porque o naturalismo não pega esses elementos da natureza. A natureza aqui é a natureza humana e não a natureza de fauna e flora. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior do Brasil. Mentira, nós não temos essa ênfase na beleza, ao contrário, a ênfase está no que há de mais feio. E letra E, o naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Essa não é uma afirmação verdadeira, porque os textos naturalistas são muito fáceis de ler. Eles têm uma linguagem muito simples. Eles foram feitos para todas as pessoas que quisessem ler, embora tenham alguma coisa de vocabulário científico. Bem, devido ao tempo, eu não vou ter condições de terminar a próxima questão. Então, eu vou pausar por aqui. Só um minutinho. Pausar por aqui essa apresentação, de modo que, na quinta-feira, nós encerramos o estudo sobre o naturalismo. Então, pessoal, é importante entender qual é a palavra-chave de cada movimento literário. Romantismo, idealização. Realismo, crítica à burguesia. Naturalismo, crítica biológica. E assim você consegue se lembrar, na hora de uma prova, das características de um texto que podem estar relacionadas a um movimento literário. Isso já ajuda bastante, porque as questões costumam cobrar características de movimentos. Como aquele texto se articula com as características de um movimento literário. Então, é cansativo estudar literatura? Porque o estudo da literatura exige de nós uma maturidade de leitura que muitas vezes não temos. Então, só depois de mais idade você consegue absorver bem as nuances de um texto literário. Mas é importante que adquiramos o hábito da leitura, que não é, infelizmente, tão corriqueiro no Brasil, né? É muito comum lá fora alguém perguntar: que livro você está lendo? No Brasil a gente não faz essa pergunta. Infelizmente, algumas pessoas leem, claro, mas a maioria da população não tem o hábito da leitura. Não é um hábito que foi cultivado entre nós ler muito.
nós lemos para fazer uma prova, para fazermos um concurso, mas por prazer, nem todos leem, né? Uma minoria. Bem, dito isso, também é importante frisar que o conhecimento sobre as características estéticas de uma época são importantes não só para, eventualmente, a prova de Enem, mas também para as provas de faculdades particulares de certo prestígio na cidade, como a Pontifícia Universidade Católica, como a Faculdade Newton Paiva, que dão bolsas para aqueles que obtiverem uma nota muito boa. E essa nota muito boa, evidentemente, passa pelas questões de literatura. Elas cobram mais o conteúdo do que propriamente o Enem, certo? Bem, vou encerrar praticamente por aqui, porque sempre o Zoom me corta e eu não consigo nunca concluir um raciocínio. Pessoal, embora as aulas sejam expositivas, vocês podem fazer perguntas e comentários, sem ter vergonha. Até porque estamos aqui para aprender, eu para aprender a ensinar e vocês para aprenderem a aprender. Então, espero que vocês tenham uma excelente semana. A gente se encontra na próxima quinta-feira para terminarmos esse estudo. E eu me despeço por aqui antes que o Zoom me corte a palavra. Então, um ótimo dia a todos e a todas e um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchauzinho. Tchauzinho, gente. Tchauzinho.